só. É só. Não fez. Ali no Insta tá ligando. Vamos lá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, eu e o Leandro. Vamos tirar algumas dúvidas das pessoas sobre implante dentário. Eu queria até tirar uma dúvida, saber se o áudio tá bom. Leandro, você tá conseguindo enxergar ali? Quem tá escrevendo? Nossa, é Tá porque... muito pequenininho. Você consegue? Vamos ter que ampliar o zoom, porque a gente não tá... A gente consegue ver, Leandro, o Instagram aqui aberto? Consegue, abre aí. Vamos aqui. Pessoal, só uma questão de comunicação aqui, já a gente... Estamos organizando a casa organizando. aqui. Ao vivo tem essas coisas, né? A gente está organizando esses detalhes para que... Só para colocar os objetivos não são só apenas responder perguntas, mas também curiosidades, então fica aberto aos questionamentos. Se tiver algumas pessoas que sejam da área, que também têm interesse, alunos da graduação, da pós-graduação, alguma coisa que a gente possa esclarecer, a gente também está à disposição. Ok, pessoal? Conseguiu ver? Engraçado, no Face eu não estou conseguindo ver aqui, Leandro. Você está... Você consegue? Isso mesmo, dona Shirley. E aí, Shirley, daqui a pouquinho você tem sua live ali. A Shirley tá tendo uma live toda segunda-feira à noite sobre hábitos, né? Hábitos poderosos e tudo. Então daqui a pouquinho também tem essa live dela, sempre mudando as pessoas através de bons hábitos, né, Shirley? Com certeza. A Shirley é um exemplo de mulher, né, Shirley? Uma mulher poderosa. Shirley, como é que tá o áudio aí? Você que tá vendo aí agora, o áudio tá bom? O que você tá achando? Tá bom para escutar? Leandro, eu não tô conseguindo ver aqui se tá tendo pergunta. Você que vai ter que ficar olhando lá e falando. Pode ser também. Deixa eu ver aqui no meu celular. Se consigo ver. Já, no Face já tá aberto aqui? Tá gravando. Não teve alguma pergunta? Você consegue ver? A Paulo de Azevedo falou que o áudio tá ótimo. Ah, então tá bom. Pessoal, enquanto a gente ajusta aqui, a gente separou algumas perguntas só para a gente tentar enquadrar, para atingir também o objetivo, né? Como, por exemplo, o que é implantodontia, os implantes, o que são e como eles funcionam, a ausência do dente pode ser prejudicial, o que oferece os implantes dentários, quais são os exames necessários para os implantes, quanto tempo deve esperar após a perda do dente, né? O tratamento com implantes ele é superior aos tratamentos convencionais. Quais são as vantagens e desvantagens dos implantes? Qual a idade para colocar o implante? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Quantos implantes podem ser colocados? Também geralmente surgem muitas dúvidas. Qual o tempo de tratamento? Quanto tempo demora para a colocação do implante? Minutos, horas? Quanto tempo que a gente gasta no procedimento cirúrgico, né? Pergunta aqui também é se os implantes são seguros. Uma pergunta boa para a gente discutir. Se ele é doloroso, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Como aquele exemplo da cirurgia técnica tradicional, da cirurgia guiada. Se existe rejeição, o que é perder o implante? Enfim, tem várias perguntas que a gente pode discutir ao longo do nosso tempo. Pergunta não falta, né? Pergunta não falta. Vamos tentar aí num período aí de uma meia hora, 40 minutos, tentar esclarecer as principais dúvidas. Por isso a gente queria que, se vocês tivessem perguntas em específico, que vocês passassem pra gente. Vamos seguindo alguns tópicos que a gente julga que são mais importantes, que todo mundo tem essa dúvida, né? Começando assim... Posso ir fazendo algumas perguntas, a gente vai trocando as perguntas. Vai, pode, lógico. Então vou começar com o nosso principal. Nada. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é implantodontia, até mesmo falar um pouco da especialidade. Tá. Só entrando na especialidade de implantodontia, eu acho que como é notório, o que aconteceu com a medicina, que foi haver as especialidades, hoje na odontologia é algo que é comum. Hoje a figura do clínico geral ela existe. Mas a cada dia que passa as pessoas já procuram os especialistas, né? E o que é a implantodontia? É a especialidade, né, da odontologia que está voltada na reabilitação, né, através do uso de implantes, que nada mais são do que parafusos, né, de titânio, né, microparafusos de titânio que vão acabar funcionando como a raiz do dente que o paciente perdeu, né? E como na verdade, Leandro, que você pode falar assim para o pessoal entender
né, que eu até passei um pouquinho a ideia, como que funciona o implante, porque as pessoas têm muita dúvida. Ela não sabe o que é implante, o que é coroa, como é que é o sistema do implante, como é que é esse processo do implante no geral. Na verdade, a implantodontia ela é uma prótese, não é isso? O implante dentário ele é uma prótese. Às vezes as pessoas confundem o implante dentário, a fase cirúrgica, da fase protética. Para que a gente possa colocar um dente e reabilitar o paciente, nós precisamos de um parafuso, como o Henrique falou, introduzido no osso, não é isso? Uma cirurgia rápida, indolor, e que vai permitir que você coloque uma prótese por cima desse dente. Então, na verdade, o implante, a gente tem que falar, na verdade, a prótese sobre o implante. O que o paciente vem buscar no nosso consultório não é o implante, a técnica cirúrgica ou o pino. Ele vem buscar a prótese sobre o implante ou o dente. Então, na verdade, o implante é um tipo de prótese. Nós temos próteses removíveis, prótese fixas, né? A prótese total, que é a vulgo dentadura, e a prótese sobre implante, que é uma opção de tratamento para os nossos pacientes, né? E queria falar um pouco também, Henrique, que você pode colocar como que eles funcionam, quais são as fases do tratamento do implante. Vamos lá, daqui a pouquinho já tem perguntas aqui pra gente aqui, mas vamos lá nessas fases do implante. Normalmente as pessoas têm uma dúvida assim, ela chega, ela não sabe quanto tempo que ela vai gastar para colocar o pino e colocar essa coroa, né? As fases do implante, no geral, ela é a primeira fase cirúrgica, né, que é a instalação do implante em si. E neste caso da fase cirúrgica, muitas vezes, né, você consegue, em alguns casos, dependendo da quantidade óssea e do travamento, né, desse implante, você muitas vezes consegue até fazer o que a gente chama de carga imediata, que é a colocação do dente preso no implante na mesma sessão. Só que tem situações que a gente coloca o implante e esse implante não tem uma estabilidade tão grande no osso. E às vezes tem casos que tem que fazer até reabilitações ósseas, né, na região. E nesses casos, aí a gente tem que colocar o implante e aguardar um período antes de colocar o dente. E esse período ele varia muito de acordo com até o tipo do implante, né? O Leandro pode até falar um pouquinho disso e complementar aí, né, Leandro? Então, na verdade, são 3 fases, né? A fase de cirurgia de instalação do implante. Caso não seja oportuno colocar a prótese na mesma sessão, nós vamos ter que colocar uma fase chamada cicatrizador, que vai esperar aquela cicatrização, não é isso? O período do tecido mole abraçar o implante. E depois a fase protética. São 3 fases. Exatamente. O que a gente colocou, ele é muito importante, gera muita dúvida hoje em dia, né? Quanto tempo, né? Qual tipo de implante? Faz diferença ou não faz diferença esse tipo de implante? Então hoje nós temos no mercado implantes nacionais e implantes importados. Não quer dizer que o implante nacional é pior do que o importado, até porque muitas vezes os nossos implantes nacionais são exportados. E a implantodontia brasileira hoje, com certeza, posso falar com certeza, é a melhor implantodontia, eu acredito, do mundo. Então a gente não pode dizer. Mas existem alguns implantes específicos que ele realmente faz o tempo mais rápido. Enquanto alguns esperam de 3 a 4 meses, você trabalha com implantes aí entre 21 a 45 dias. Uma marca é a Straumann, que a gente trabalha, tanto eu quanto o Henrique Taniguchi. É uma empresa suíça muito bem direcionada cientificamente, que nos dá esse apoio e essa segurança para trabalhar de uma forma mais rápida. Tentando responder algumas perguntas aqui. Nós estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no Facebook, então vocês podem fazer pergunta para os dois. É engraçado, o nosso suporte aqui também é charado do Dr. Leandro, é Leandro também, então ele está ajudando aqui. Se você vê perguntas aí do Face, vai passando para a gente. Já né? Tem uma pergunta aqui do Marceleno. O que ele perguntou? Doutor, tenho uma dúvida. Eu tenho que fazer um implante para fazer no dente da frente e ele já perdeu muitos anos. Peraí. Tá. É uma pergunta comum. Pelo visto, ele perdeu esse dente já tem muitos anos e ele quer reabilitar essa região, né? E é o dente da frente, é o famoso centroavante, né? Então, vamos lá, o que ele tem que fazer? Quando você for fazer a consulta com o dentista, se você puder adiantar para ele, você já ir com os exames radiográficos e, se possível, uma tomografia dessa região. Porque esse exame vai auxiliar o dentista a ver como é que está a condição óssea na região. Porque muitas vezes, é engraçado, o mais difícil em algumas regiões estéticas não é a colocação do implante, né, Leandro? Muitas vezes essa reabilitação tanto óssea quanto gengival, que às vezes a gente tem que fazer enxerto ósseo, enxerto gengival. E até tem uma pergunta aqui que uma pessoa fez,
sobre a reabilitação de implantes ligado à reabilitação estética, que hoje é um apelo, né? Quando se faz essa parte de faceta, se a pessoa quer fazer, por exemplo, assim, um exemplo, tem que fazer um implante do dente da frente, ela perdeu o dente da frente. Será que só fazer aquele implante do dente da frente vai gerar essa estética bonita, vai gerar essa satisfação no final, né? Leandro, você quer passar um pouquinho dessa ideia? Você faz até um trabalho aí na gengiva das pessoas. Na verdade, isso é muito importante. O Henrique colocou, não é só o osso. Às vezes a pessoa está preocupada só com o osso. Talvez hoje o que mais vai te dar segurança a longo prazo e na estética é o tecido gengival circunjacente. Qual é o seu tipo de tecido, qual a quantidade de tecido. Então, o implante ele é uma prótese, não é isso? Que é colocado dentro do osso, mas tem um dente sobre esse implante. Por isso ele exige todo um conceito de osso de gengiva. E se a gente lembrar que o Henrique colocou, implante e faceta, o que são? São próteses. Um é uma faceta, é uma lente de contato, não é isso? Uma faceta de porcelana que é colocado sobre o dente. E o implante é a prótese sobre o implante, colocado sobre o implante. Então os dois são próteses, os dois buscam a estética, buscam a reabilitação funcional e estética. E o importante também é a gente frisar que é isso, é muito difícil você conseguir reabilitar só um dente quando a estética desse dente circunjacente e adjacente ela é perfeita. Então imagina um paciente de 17 anos que sofreu um trauma, tem todos os dentes perfeitos, clareados, e você quer reabilitar um dente para ficar, que a gente fala que é mimetizar, né? Ficar muito próximo do real. Então às vezes nós precisamos lançar mão de facetas dentárias também, adjacente a esses implantes, não é porque precisa, é para complementar a estética, eles são fatores associados. E hoje em dia é muito comum isso, né? Eu gosto de citar um exemplo bem simples, de uma linguagem bem popular. É a mesma coisa de você chegar e ter uma parede que tem um trincado. Se você chegar no pedreiro e pedir para ele arrumar aquele trincado, é simples, ele vai lá e arruma aquele trincado. Pensa que o trincado é seu implante. Ele arrumou aquele trincado. Só que se você não pintar a parede como um todo, muitas vezes você não vai conseguir uma harmonia na região. É difícil demais, né, dar uma harmonia quando você vai trabalhar em um dente só. Porque aqueles dentes vizinhos têm desgastes de alimentos, teve algum processo de desgaste durante a vida. Coloração diferente, né? Corantes, toda alimentação hoje tem corante, conservante, que muda a cor, né? Isso dificulta demais para qualquer profissional. Por isso você vê, quando alguém bate o carro, estragou um canto do para-choque, às vezes o lanterneiro fala, tem que pintar o para-choque inteiro para quê? Para dar essa uniformidade. Porque se ele pintar só aquela faixinha, por mais que ele use a mesma tinta, comprada, vamos dizer, por indicação da empresa, não vai conseguir essa cor. E a boca é a mesma coisa. Você quer gerar, vamos dizer, uma uniformidade. Se você está fazendo um trabalho naquele dente, às vezes você tem que fazer o trabalho no dente vizinho, ou até nos 4 dentes da frente, às vezes até nos 6 dentes da frente. A reabilitação completa. Exato. E aí sim, com certeza você vai conseguir visualizar e falar assim, nossa, realmente mudou, né? Então é essa característica dessas facetas que eu acho que as pessoas tinham uma dúvida. Teve uma outra pergunta aqui, Leandro. Depois a gente volta para esses outros questionamentos aqui. Tem mais pergunta aí, Leandro? A Carla tá falando aqui que travou. Pergunta se mais alguém achou que travou o vídeo. O vídeo do Facebook. O vídeo do Facebook está travado, tá bem? Como é que tá? Leandro, vê se o Wi-Fi tá ligado aí certinho. Tá, né? Os dois. Não, então tá ótimo. Se tiver pergunta, vocês vão mandando. Tem uma pergunta aqui, Leandro, que pergunta sobre sepultamento de raízes. Se esse sepultamento de raiz não está nem muito ligado ao implante, não. Vamos passando. Para responder só, o sepultamento na verdade vai deixar a raiz no interior dos tecidos. Ela é uma opção de tratamento para preservar o osso, mas você tem que tomar cuidado porque às vezes expõe um pouquinho, filtra e esse dente vai vir a ter uma cárie, né? Vai ter um processo periodontal e também de lesão cariosa. Todo sepultamento, seja você queira sepultar até o implante. Até o implante, isso que eu ia te falar. É muito importante ter um acompanhamento, porque às vezes num ano que você vai não tem nada, às vezes passou no ano seguinte tem alguma coisa. Se você faz a revisão periódica, vai uma vez por ano no dentista, a chance de você ter algum problema é muito pequena. E até a gente pode depois mencionar essa parte sobre
manutenção do implante, que é uma... Essa é uma parte talvez mais importante. Essa é uma parte que às vezes a pessoa pensa assim, resolvi minha vida, fiz o implante, acabaram meus problemas, não vou ter mais cárie, não preciso voltar, posso comer o que eu quiser, e não é bem assim. Na verdade, ele é a melhor alternativa depois do nosso dente, mas ele exige cuidados tão quanto o nosso dente, se brincar até mais em algumas situações, dependendo como é que estava a situação anterior. O acompanhamento ele tem que ser bem rigoroso, né? Tem que ser bastante rigoroso. Só pegando uma deixa, Leandro, aproveitar que nós estamos na Semana da Mulher, né? Isso mesmo. Apesar que as mulheres. Esse vídeo vai se perpetuar aí, mas, uma chamada que a gente queria fazer para vocês poderem compartilhar esse vídeo, se você acredita que ele pode estar ajudando ou de alguma forma informando alguém, compartilhe ele para o máximo de pessoas possíveis. Nós dois, vamos dizer, acho que nós dois somos meio que apaixonados pela odontologia, então a gente está aqui informando para que mais pessoas entendam, tanto da área de estudantes que queiram seguir na área de implantodontia, quanto pessoas que pretendem fazer implante e muitas vezes não fazem, e até pessoas, tem muita gente que fez implante e não entende muitas coisas. O implante foi feito de uma maneira que ele não entendeu e não sabe, né? A gente pode entrar até nessa parte. Né? E pegando, né, o gancho que você estava falando, é engraçado, no dia Semana da Mulher, né? Parabéns a todas as mulheres. As mulheres são as pessoas que muitas vezes mais procuram os dentistas, né? Às vezes tem muitas pessoas, vamos pegar um gancho sobre... É difícil você ver uma mulher sem dente, não é? Exato. É porque é o seguinte, eu sigo um pensamento, Leandro, não sei se você concorda comigo. O homem ele tem uma certa resistência, um certo medo à cirurgia. E a mulher, não sei se é porque ela tem aquela coisa que ela já vai ser mãe, ela está mais, vamos dizer, mentalmente ela tem mais aquela receptividade. Então a mulher, se você falasse, vamos marcar a cirurgia, vamos para a semana que vem, vamos. O homem ele já é mais receoso. Tem muitos homens que vêm fazer cirurgia de implante porque as próprias esposas, né, incentivam a estar fazendo, né? Então parabéns a todas as mulheres, né? De todo o Brasil aí. Por trás de um grande homem, sempre uma grande mulher, né? Com certeza, com certeza. É uma pergunta. Vamos lá para a pergunta. Né? A pergunta aqui é da Elza Fava. Boa noite, tem um implante, ele está tendo sangramento, é normal? Legal, isso aí é o que a gente estava falando da importância da manutenção, né? O que é o sangramento? O sangramento ele é uma resposta inflamatória, está tendo alguma resposta aí que não está legal. Pode ter sido até um trauma sem querer de um fio dental, algum alimento, mas quando o implante está sangrando, geralmente a gente chama de mucosite ou periimplantite, é uma inflamação ao redor desse implante causada por algum agente causal, que geralmente é a placa bacteriana. Então, assim como a gente tem problema nos dentes, como gengivite, periodontite, nós também podemos ter um implante. E por isso que o Henrique estava falando também da importância da gente focar na manutenção desse implante. Seria interessante perguntar para ela há quanto tempo isso sangra, se é só sangramento, teria que fazer uma avaliação radiográfica, né? Ela procurar o dentista que fez o implante dela, mas a condição de sangramento ela não é ideal para o implante. Eu gosto de dizer que o organismo nosso, ele dá sinais de alerta. Então, o seu sangramento provavelmente é uma resposta que algo não está bom. O sangramento, a dor. Então, você está tendo alguma resposta, você está tendo algo que está fora do comum, porque o normal é o quê? Não doer, não sangrar. Isso é o normal. Está tendo alguma coisa fora disso? Procure o dentista, se possível o dentista que realizou esse implante, quanto mais rápido possível, para que ele olhe. Às vezes é algo bem simples, às vezes é algo que ele precisa de fazer alguma intervenção maior, né? Tem uma outra do Humberto Duarte. Quais os riscos de uma cirurgia de implantes dentários? Legal. Os riscos, como qualquer cirurgia, né? Assim como infelizmente hoje a gente sai na rua e tem infelicidade de ter uma bala perdida, nós estamos sofrendo risco todos os dias. E o implante é um procedimento cirúrgico, então ele exige um pré-operatório, né? Exames, um controle da anamnese desse paciente para ter certeza que ele não tem nenhum problema antes da cirurgia. Geralmente os problemas relacionados ao implante, ele vem de uma anamnese, diagnóstico e planejamento que ele não foi, talvez da melhor forma, ou tão minucioso a ponto de descobrir qual era o problema. E a gente também tem os acidentes, né? Que a gente fala acidentes e complicações. Um acidente é aquele que você sai para viajar de carro e você não esperava que um pneu estourasse ou você saia da via, capote o carro. O acidente está sujeito a qualquer procedimento cirúrgico.
ele é uma coisa não desejada e ela está relacionada, como edemas exacerbados, lesões no sistema da parte nervosa, pequenas hemorragias quando pega um vaso sanguíneo. Então, assim, na verdade, nós temos vários riscos, mas eles são muitos controlados quando você faz um planejamento pré-operatório e o planejamento também da técnica cirúrgica. Se você quiser complementar aí. Eu gosto de dizer o seguinte, pegando esse gancho. Às vezes, por mais que a cirurgia de implante é uma cirurgia, de certo modo, até tranquila, previsível, rápida, simples, a gente considera que o implante, dependendo se é um caso tranquilo, se não é um caso de fazer enxerto ou uma reabilitação bem grande, às vezes ele é até mais tranquilo do que a extração de um dente. Com certeza. Né? Tem dentes que a gente vai fazer uma remoção, que às vezes dá mais trabalho do que fazer um implante. Mas, como o Dr. Leandro frisou, a grande importância é você ver, né, vamos dizer, ter toda essa boa anamnese, ver essa história médica do paciente e saber que existem esses riscos, né, vamos dizer assim, essas possibilidades, esses acidentes pós-cirúrgicos, que são também coisas contornáveis e previsíveis, bem controláveis. Eu gosto de dizer assim, o que a gente mais escuta, eu acho que quase todo implantodontista hoje escuta, aquele que executa o procedimento de maneira correta, seguindo tudo certinho, a gente escuta demais os pacientes falarem assim, se eu soubesse que era tão tranquilo, eu tinha feito isso antes. Porque o grande medo, eu acho, de quase todo mundo é o receio do sofrimento da cirurgia, aquela coisa assim, nossa, mas vai colocar um pino, um parafuso no meu osso, nossa, isso deve ser muito doloroso. Não é, é muito tranquilo, né? E pegando até aquele gancho da mulher, eu queria eu quero até passar essa pergunta para o Leandro, que eu acho que ele escuta também direto, está intimamente ligado com o que a gente está falando, que é a pergunta se o implante dói, né? Porque todo mundo quer saber, mas se o implante dói, como é que essa cirurgia, dói essa cirurgia? É legal essa pergunta, é muito comum mesmo. É uma coisa interessante para a gente conhecer na anatomia, no osso mesmo, no interior, a não ser que ele tenha um canal onde tem um nervo, ele não tem inervação. O que faz doer na cirurgia, seja de implante, de gengiva, o que for, é a manipulação do tecido ao redor do osso. Então, quando você coloca um parafuso no interior do osso, ele não tem inervação e por isso ele não dói. Então, se você trabalhar com técnicas anestésicas, controlar aquela gengiva ao redor, anestesiar, o paciente realmente ele não vai ter dor. E é interessante frisar que todo processo que você coloca, seja lesão química, lesão traumática, né, você cortou, você vai ter uma resposta inflamatória. Então, a dor, ela é um aviso, ela é uma resposta inflamatória. E a gente sabe na literatura que ela ocorre o pico da dor nos primeiros 30 minutos após a cirurgia. Então, o que a gente faz para não ter dor? Não é que ele não dói, é que você vai anestesiar, vai bloquear aquela célula para não receber aquele estímulo de dor e depois você dá um analgésico para o paciente. Então, você vê que no pico da dor ele não vai ter a dor. E depois que a resposta inflamatória passou, através de uso de anti-inflamatórios e outras medicações, o paciente fala assim, nossa doutor, eu não usei nenhuma dipirona, não usei nenhum paracetamol. Por quê? Porque o estímulo também de colocar o implante, a técnica cirúrgica, ela é pouco traumática. Às vezes um dente talvez gere muito mais estímulos do que a colocação de um implante. Pegando isso que o Dr. Leandro falou, não sei se vocês notaram, quer dizer que então no implante muitas vezes a gente coloca muito menos anestésico, muito menos do que para fazer uma extração, do que para fazer um canal do dente. Então tem pessoas que falam assim, não, nossa, eu tenho esse receio, mas olha, até em questão assim de uma segurança de um paciente que tem um problema cardíaco, né, muitos até cardiologistas nem sabem disso. A quantidade de anestésia que é feita para fazer um implante, dependendo da região, não vai nem um tubetezinho, né, de anestésico, é muito tranquilo. É mais para fazer, na verdade, a abertura da região, o afastamento do tecido gengival, do tecido mole, para assim colocar o implante. Leandro, tem mais perguntas aí? Então, tem algum que perguntando aqui sobre se existe rejeição dos implantes. Você quer responder? Vamos lá. Rejeição, né? Esse é um ditado popular, né? E ele, vamos dizer, se popularizou de uma maneira que todo dia eu acredito que acaba, acho que quase todo implantodontista escuta uma pergunta dessa. E como é que é a rejeição, né? Vamos lá. Na verdade, essa palavra, o organismo não rejeita o implante é de um material totalmente biocompatível ao nosso organismo, que é o titânio. Então, assim, o que acontece muitas vezes, em 3% dos casos, aí também varia um pouco de acordo com a marca do implante, né, da região óssea, da técnica cirúrgica, essa porcentagem pode até diminuir, né?
e nesses 3 a menos de 3% dos casos, ou mais um pouco em caso de pacientes diabéticos e pacientes fumantes, né? No entanto, na maioria dos casos é sempre acima de 90% de sucesso. Então, o que acontece é quando não há essa osso-integração, essa união do implante com o osso, aí em vez de formar osso, né, entre as roscas do implante, formam fibras. E por ter formado essas fibras, ele não vai ter grudado no osso e a gente tem que remover esse implante, muitas vezes curetar, dependendo a gente pode até reabilitar na mesma sessão colocando um outro implante. Tem casos que a gente tem que aguardar um segundo momento, né? Isso daí quem vai definir vai ser o profissional. Então, rejeição não existe. O que houve apenas foi, não ocorreu a osso-integração, isso é em poucos casos, e eu gosto de dizer o seguinte, não dá certo uma segunda vez, é a mesma coisa do raio cair no lugar 2 vezes, então é muito pouco provável. Então, se isso acontecer um dia com o seu dentista, se acontecer de você perder esse implante, volte nele, conversa com ele, né? Estude quais são, procure saber quais foram os fatores. Exatamente. Alguma coisa está associado ou à condição sistêmica do paciente. Às vezes o paciente, hoje é muito comum a redução de estômago e a gente sabe que a absorção de vitaminas fica deficiente. E essa absorção de vitaminas, você vê que o paciente vai relatar perda de cabelo, unhas moles. Então hoje tem vários fatores que influenciam. Assim como, só para lembrar, para a gente não esquecer, hoje tem muita dengue, zika, não é isso? Chikungunya. Então, antigamente, às vezes não exigia tanta solicitação de exame de sangue e hoje exige. Então, às vezes o paciente fez um implante em condições normais, não teve nada, numa segunda situação, 6 meses depois, ele faz e tem um sangramento. Provavelmente ele teve uma dengue, alterou as plaquetas e ainda não recuperou. Então, hoje está ficando mais difícil, ele está exigindo cada vez mais do profissional esse cuidado do pré-operatório, né? Por isso que é muito importante o paciente saber relatar tudo possível pro dentista dele, pro profissional, porque tem esses casos, tem os casos de pacientes que estão na menopausa, que tomam medicações que também interferem, estão intimamente ligados com essa cicatrização óssea. Então é muito importante haver a comunicação do paciente com o profissional de todos os remédios que você está habituado a tomar e como é que foi sua história médica no último ano. O que você passou, como é que está a sua saúde no geral. E aí, para a gente também não perder a oportunidade, porque é muito importante para o profissional de saúde e para os pacientes saber que existe a consulta, não é isso? Às vezes o paciente liga e fala, doutor, quanto que é um implante? Como se fosse uma peça, um dente. Não, você está colocando um procedimento que responde pela sua saúde. Essa consulta, ela exige tempo, ela exige exames, ela exige planejamento. Então o implante é muito mais do que um pino no osso. Então, para ficar claro que às vezes a gente, mas eu quero fazer a consulta ou não cobro a consulta, não. A gente é totalmente a favor dessa consulta para justamente ter o tempo, o momento de discutir com o paciente, porque às vezes hoje não tem nem tempo, né? Se você for pensar bem, olha o tanto que você está confiando. Você está confiando num profissional para colocar algo inserido no seu osso. Não é algo simples, é algo aparentemente tranquilo, desde que devidamente planejado, desde que devidamente feito pelos profissionais que estão habilitados, mas é algo que você tem que ir lá e conversar, expor o seu caso. Não é uma camiseta que você não quer usar, você vai lá e tirar, né? Não é algo tão simples. Você não liga eu gosto de dizer o seguinte, é uma prestação de serviço, você não liga para um cardiologista ou para um neurologista e pergunta quanto que é um stent. Você não liga, você liga lá, não, eu queria saber o preço de um stent, eu estou querendo fazer um stent. Você não liga, com certeza você vai nesse neuro, nesse cardio, espero que ninguém precise, mas se você escutou alguém, você quer ir lá, saber quem que vai ser o profissional que vai realizar esse procedimento, entender um pouco mais, questione, pergunte. Felizmente, foi uma das coisas que o Leandro começou, o Brasil é repleto de ótimos profissionais. Tem muita gente boa no Brasil fazendo uma odontologia de excelência. Tem gente que vem de fora do Brasil para tratar muito aqui. Comum hoje em dia, durante o período de férias, né? Muito comum, a gente recebe pacientes da Europa, dos Estados Unidos, por 2 fatores. Primeiro, porque ainda a odontologia brasileira é barata perante o mundo e a gente usa só material muito bom. É lógico que tem dentistas que usam materiais mais simples e dentistas usam materiais melhores, mas nós temos acesso aos materiais muito bons. E como a gente tem uma demanda muito grande durante a faculdade, tudo, e durante os cursos, a gente pratica bastante. Então acho que a grande diferença, pelo menos assim, eu penso, que é a quantidade de pacientes que a gente tem como aprender antes de executar isso na nossa clínica privada, né? Tem mais pergunta? Tem sim. Tem uma pergunta da Cláudia Bailão.
Quanto tempo entre a colocação dos pinos até a colocação definitiva dos dentes em média? Tá. O Dr. Leandro até comentou isso há pouco tempo, né? Sobre isso varia um pouco de acordo com o tipo do implante, do tipo de travamento que teve esse implante. Em média, grande parte dos implantes, o que você vê mais no mercado, é você falar que você coloca um implante, aguarda em um período aí de mais ou menos uns 4 meses, 4, 5 meses, e depois você vai estar fazendo um procedimento de reabertura e depois colocação dessa coroa. Se esse implante travar de imediato na hora, às vezes o profissional, travar é firmar no osso, né? Numa linguagem bem simples, ele literalmente ficar com, a gente fala, nós temos os equipamentos que medem a força que esse implante vai fixar no osso. Se essa força fixada for uma força maior, a gente já pode colocar uma coroa provisória presa nesse implante, evitar a mastigação mais pesada nele, para num período depois de uns 4 a 6 meses colocar essa coroa definitiva. Mas tem hoje marcas de implante que você consegue diminuir esse período aí para 30 dias e essas empresas dão essa garantia, essa segurança para a gente, né? Acho que era isso que era a principal dúvida. Mais uma? Vamos lá. A Daniela Fez, do Instagram. Qual o profissional mais adequado para acompanhar o paciente com implante a longo prazo? Periodontista ou implantodontista? Muito legal a pergunta. Isso aí, o importante na verdade é acompanhar. O periodontista é um profissional altamente capaz de fazer esse acompanhamento porque ele já tem o costume de 6 em 6 meses de fazer a manutenção dos dentes. Então, se você tem um profissional periodontista, eu costumo fazer isso. Se o meu paciente, ele é paciente meu só de implante e ele já tem um colega periodontista, eu peço para o periodontista acompanhar e qualquer alteração que tiver, se ele tiver uma dúvida, ele buscar informação conosco. O implantodontista, na verdade, ele é uma especialidade que soma 3. A implantodontia ela veio da cirurgia, da prótese e da periodontia. Quem faz implante hoje tem que saber fazer cirurgia, tem que saber fazer a parte de prótese, tem que saber fazer a parte da gengiva. O periodontista é um especialista praticamente em dentes, só que hoje a periodontia atual ela já trabalha nas duas condições. O periodontista ele trabalha tanto com dente quanto com implante. E é comum às vezes ele ter as duas especialidades. Então não preocupe que o periodontista é um profissional altamente capaz para fazer esse acompanhamento. Está bem interligado, é muito próximo. Então assim, inclusive as bactérias que está dentro do sulco, né, dentro da gengiva do dente, muitas vezes são as mesmas dentro do implante. E para a gente não ter essa bactéria no implante, a coisa mais importante que você tem que fazer no implante é fazer o tratamento periodontal antes de colocar o implante e manter após para essa bactéria não migrar para o implante, né? Eu gosto de dizer que a grande característica para a longevidade desse implante é literalmente a limpeza, essa higienização que você vai estar fazendo dos tecidos em volta desse implante. Isso está intimamente ligado com a vida útil desse implante para que ele possa durar meio que o resto da sua vida. Leandro, tem mais perguntas aí? Não, você errou. Vamos lá. Gente, olha, vou voltando aqui. Perguntas que vocês tiverem, pode passar pra gente. Nós estamos seguindo um roteiro de várias perguntas e dúvidas que são frequentes. Fica à vontade e mandem, compartilhe esse link, esse vídeo com todo mundo aí que vocês quiserem, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a intenção nossa hoje é tirar o máximo de dúvidas possíveis sobre implante dentário. Pegando esse gancho aí, o que você pode falar aí dessa parte de manutenção, Leandro? Da manutenção do implante aí, até porque teve essa pergunta sobre a periodontia e tudo. Tá tudo interrelacionado. Tá tudo ligado, né? Na verdade, a manutenção, essa é uma pergunta muito comum. Eu dou o exemplo seguinte: você vai lá, compra o carro e a pessoa fala que dá 5 anos de garantia. Você vai pegar o seu livrinho, você vai ver que de cada 10 mil quilômetros, ou sei lá qual a marca do carro, 6 meses, você vai voltar lá para ele verificar se o carro está tudo correto. Não quer dizer que o implante ele é um carro, ele é muito mais complexo que um carro, porque ele está inserido dentro de um sistema biológico, que tem respostas imunológicas, tem respostas inflamatórias, que depende da higiene do paciente, e esse é o maior problema. Só um exemplo, por exemplo, imagina um paciente que já perdeu os dentes há 20 anos. Ele perdeu aquele hábito de escovar e passar fio dental que ele tinha. E às vezes ele nem lembrava. Hoje eu atendi uma paciente que eu dei o exemplo para ela. Eu falei, olha, se você perder uma perna, você vai colocar uma perna e você vai precisar de um tempo para acostumar para você andar de novo. E o implante é a mesma coisa. Então essa higiene do paciente, daí a dificuldade de trabalhar com garantia dos implantes,
Como você vai estabelecer uma garantia entre você e o paciente se exige a escovação do paciente? Qual é o grau de higiene desse paciente? Quando é criança, a gente costuma ver que estabelece o grau de risco daquele paciente para ter cárie. Se ele come muita bala, bolacha, chiclete, ele tem alto risco ou potencial de ter cárie. Se ele é fumante, diabético, hipotireoidismo, alterações hormonais, ele tem alto risco de desenvolver doença periodontal. E no implante? Tudo isso. O implante é uma prótese. Lembrando que é muito mais difícil de você limpar um implante do que um dente. Se Deus colocou o dente, é porque o dente é melhor que o implante. Isso é uma pergunta boa. Quem é melhor, dente ou implante? Com certeza o dente. Nós temos que fazer tudo para salvar o dente. Nós somos profissionais que estudaram para salvar o dente, né? O implante ele é uma segunda opção caso ele não tenha. Então essa preservação, esse controle do implante, ele é muito importante. Ele geralmente ocorre de 6 meses ou de ano em ano. Alguns casos você pode tirar o implante, desparafusar, limpar, parafusar o implante. Em outros casos não é necessário. O que é importante frisar, o Henrique acho que sabe lidar bem com isso. Qual é o maior problema que nós temos com o implante? As próteses múltiplas. São aquelas dentaduras que a gente chama de protocolo, que ela é inserida sobre 4, 5 ou 6 implantes. E o paciente não tira ela para limpar, igual ele tirava a prótese dele. Então ele exige de equipamentos especiais, não vale a marca, mas são jatos de águas que batem no interior, fio dentais específicos, escovas interdentais. Existe todo um equipamento para fazer a manutenção. E é muito importante, porque ele pensa assim, eu coloquei o implante, eu resolvi o problema da minha vida, né? Ele já não tinha o hábito de escovar, aí ele continua sem escovar, e aí vai acumulando placas na região, vai acumulando, vamos dizer, materiais que vão contaminando todo, né? Bactérias que vão contaminando toda a região. Isso, a médio e longo prazo, pode fazer até a pessoa perder o implante. Então a pessoa tem que pensar assim, ela investiu, como o Dr. Leandro comentou, você compra um carro, você não tem que fazer a revisão do carro, você não tem que voltar lá de tempos em tempos, você está investindo na sua saúde, então você tem que cuidar de você, né? Independente se você comprou um carro novo ou se você não comprou um carro novo, você não tem que trocar o óleo do carro, você não tem que fazer alinhamento e balanceamento. Às vezes você cuida de uma coisa material e não cuida de você, né? Que é uma coisa felizmente no Brasil está mudando essa cultura, né? Hoje nós estamos indo para prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata. Tem vários tipos de prevenção, porque a prevenção é mais barato que o tratamento curativo. E o que a gente vê é que às vezes falta um pouco da cultura, mas está mudando. Então o implante, eu acredito que a gente precisa até ser mais incisivo, mostrar a importância, porque às vezes o paciente só vê o problema depois que já está com a complicação. Depois de 10 anos ele vem com um problema querendo solucionar. Já aconteceu o problema. É como se o carro já tivesse fundido o motor e ele vem agora para ver o motor. Então fica difícil de avaliar esse sentido, né? Então eu acho que essa cultura da prevenção está sendo inserida, os profissionais estão cada vez mais inserindo. Começou na pediatria, né? Você vê que hoje ninguém tem cárie mais, já tem o flúor, né? Que já tem pastas específicas para controle da doença periodontal também. E uma coisa que você podia comentar, Henrique, é que está relacionada a isso é o seguinte: o paciente pergunta se o implante dá mau hálito. Vamos lá. Difícil isso, né? Mas tem tudo a ver, né? Pra gente explicar, né? É porque assim, grande parte do mau hálito das pessoas está ligado ao acúmulo de placas na região. Então assim, não é que o implante está dando mau hálito, porque muitas vezes essa pessoa, o hábito dela, vamos dizer, o hábito dela de escovar, pegando até o gancho todinho que o Leandro estava falando, o hábito dela está um pouco comprometido, ela não está tendo, às vezes ela escova, eu gosto de dizer o seguinte, às vezes a pessoa não sabe limpar, ela acha que está limpando, ela acha que está escovando o dente direito, ela acha que está passando o fio dental da maneira correta e às vezes não está. Então é muito importante ter esse diálogo com o profissional. Será que eu estou usando o fio dental da maneira correta? Nos casos de implante, será que eu estou fazendo a limpeza por baixo daquelas próteses de maneira correta? Porque uma dificuldade nossa, quando nós vamos fazer essas reabilitações sobre implante, é dizer que a gente tenta ao máximo fazer esse implante o mais parecido com o dente anterior. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer, vamos dizer, a anatomia da raiz da mesma maneira que era anteriormente. Então, o cuidado seu com a higiene na região, às vezes entra um resíduo de alimento até mais fácil do que entrava no próprio dente. Então, como isso entra mais fácil, aí que você tem que ser mais cuidadoso e zeloso para manter aquilo muito limpo, para não ter riscos de ter
um prejuízo no seu implante e não ter o risco do problema do mau hálito, né? Do famoso mau hálito. E eu gosto de enfatizar que o implante é uma prótese. É isso? Assim como existem outros tipos de prótese. Se é uma prótese, ela não é mais fácil de limpar, ela é mais difícil de limpar. Isso está acontecendo também com as facetas. Quando o paciente coloca uma faceta, ele está colocando uma prótese. Ele tem que entender que a higiene do dente é muito mais fácil que a de uma prótese. Então exige muito mais cuidado. Então a gente tem que mudar também a cultura do paciente, não com relação só à prevenção, mas também aos cuidados próprios de higiene, né? E a gente coloca, é legal colocar isso do mau hálito, que eu perguntei, porque tem muito essa pergunta no consultório. Existem tipos diferentes, sim, que influenciam. É difícil falar isso numa conferência, porque teria que falar com profissionais. Mas hoje existem implantes, para você ter ideia, que existe um controle biológico entre a prótese e o pino que está dentro do osso. Se você opta por um implante que ele tem mobilidade, ou que ele tem um gap, que é a distância entre a prótese e o implante. É tipo uma fenda. Uma mini fenda. E a gente dá o exemplo que, para você ter ideia, uma fenda perfeita, ela é 56 micrômetros. 56 micrômetros equivale a um prédio de 56 bactérias. Então, se você tem um prédio com 56 bactérias, você tem que limpar não só o implante como as próteses. Então, essa adaptação perfeita, e vale aqui a gente aproveitar, a gente falar dos produtos que recentemente aconteceu. Implantes piratas ou falsificados ou sem registro de Anvisa, gente, isso aí realmente é importante frisar. O que você está colocando, você tem que ter o que você comprou, qual carro, qual é a marca desse carro, qual é o tipo de carro. Então o implante precisa ter isso, né? O paciente saber o que ele colocou na boca. A pessoa, às vezes, o Leandro comentou um negócio que até nunca tinha nem pensado nesse lado, isso, mas falar. Leandro, deu pausado aqui a conexão. Voltou, porque deu uma falha na conexão aqui. Sobre o paciente interagiu na mídia aqui no estado de Goiás na semana passada sobre esses implantes clandestinos, né? Então, assim, eu acredito que tem em todo lugar, não é só aqui. Aconteceu. Isso aconteceu aqui, isso existe no Brasil, existe fora do Brasil. Então, é muito importante você procurar profissionais que você confie, que você troque uma ideia, sinta-se seguro, né? Pegando toda a linha que a gente falou desde o início. Sinta-se seguro com o profissional, que com certeza a coisa vai meio que fluir. Tem mais pergunta aí, Leandro? Tem. Mais uma para encerrar? Mais uma. Vamos mais uma aí. Outra do Humberto Duarte. Ele está participando bastante. O fato de usar aparelho altera alguma coisa a questão do implante? Até porque com o aparelho o dente vai se movimentar para chegar ao alinhamento. Leandro, pode começar a falar. Essa é uma pergunta muito comum e muito importante frisar. O aparelho, o implante, ele não permite a movimentação. Depois que ele já osso integrou, que ele está dentro do osso e já ocorreu o reparo ósseo ao redor, não movimenta mais. Muitas vezes o ortodontista vai pedir, doutor Henrique, instala um implante para mim, coloque o provisório, para eu usar aquele implante como ancoragem. A ancoragem é eu segurar no Henrique para eu poder empurrar. Os movimentos vão ser mais rápidos, mais incisivos. Ao mesmo tempo, se esse movimento for muito exacerbado, muito acentuado, vai ocorrer perda óssea no implante, assim como ocorre no dente. Então ele não impede você colocar o implante, não impede o aparelho. Mas qual é o ideal? Que os dentes estejam na posição correta, alinhados, nivelados, para depois você colocar o implante. Porque se o seu dente está alterado, o profissional vai procurar colocar o implante seguindo o dente vizinho. E ele vai ficar alterado. Daqui a um ano você quer pôr o aparelho e corrigir o dente, o implante vai ficar para fora. Infelizmente isso aí é um erro no diagnóstico e planejamento comum, que tem que ser muito bem estudado no pré-operatório desse paciente. A odontologia, ela faz um trabalho muito em conjunto, né? Então você interliga as especialidades. Então se você quer colocar um aparelho, seguindo o que o Leandro falou, o que acontece? O aparelho vai movimentar dente, ele não movimenta implante. Então, fez toda a movimentação ortodôntica, não vai movimentar mais nada, já coloca ali. E em alguns casos, como ele também mencionou, o ortodontista coloca, olha, pode colocar um implante nessa região, porque eu preciso do implante nessa região para servir de ancoragem para eu movimentar os outros dentes. Então vai ter que ter uma conversa, uma sincronia muito grande entre o implantodontista e o ortodontista, no qual primeiro e no orto, e aí o orto vai estar encaminhando para o implantodontista e eles vão estar alinhando esse tratamento seu todo. Humberto está complementando a pergunta dele. E se for o dente da frente, como vai fazer?
A ideia é a mesma. É a mesma questão. Na verdade, o dente da frente tem que tomar mais cuidado, porque ele vai ter que trabalhar com a inclinação entre o dente natural e o implante. Mas o próprio ortodontista, ele sabe lidar com isso aí de uma forma muito fácil. É comum isso. Não é uma coisa rara não, tá, Humberto? Isso é comum isso aí. A gente recebe paciente direto, né, Leandro? É muito comum essa interligação, a gente chama orto-implante. Existe uma aula, por exemplo, de dar para os alunos só de inter-relação orto-implante, para a gente integrar as áreas, e hoje a odontologia ela é assim, ela é totalmente integrada entre equipes, interdisciplinar e multidisciplinar, não é isso? Leandro, tem mais aí? Não, Falou, manutenção. Tem da idade também. Da idade, antes de terminar. Não, tudo Então, bem, tá bom. tem nada não. Nós estamos caminhando já mais pro final, acabou que a ideia era conversar um pouquinho, e esse um pouquinho inteirou 1 hora. Nós conseguimos falar aí um pouco, né, dependendo a gente marca até depois uma outra live para a gente continuar com esses assuntos, que a gente vê o seguinte, uma coisa que eu vejo demais, Leandro. Por mais que a gente informe, as perguntas muitas vezes elas são as mesmas. São as mesmas. As dúvidas elas são constantes, porque isso é bom por um aspecto, quer dizer que as pessoas estão procurando a se cuidar, procurando a entender. Porque antigamente o acesso à informação era muito difícil, então assim, hoje a gente está usando de recursos aí para que vamos dizer, essa informação seja difundida. Se você está gostando aí, você tem que compartilhar, tem que jogar isso para o máximo de pessoas possíveis, para elas poderem entender. Porque na hora que elas forem num dentista, for fazer seu implante, você de qualquer canto do Brasil, você já sabe um pouco como é que é o implante, como é que é a filosofia do implante, como é que é esse cuidado que você tem com o implante, até para os pacientes que fizeram o implante, né? Como é que, eu tenho que cuidar, eu tenho que voltar no dentista, como é que está sendo esse meu acompanhamento? Uma pergunta que eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida é com qual idade, né, a gente pode realizar esse implante. E aí eu até faço essa pergunta para o Leandro aqui, para ele pegar. A idade ela vai depender do sexo, né, se é feminino ou masculino, e na verdade nós vamos definir ela antigamente a gente falava que na mulher era de 16 a 18 e no homem 17 a 19, porque o homem, o crescimento, né, demora um pouco mais, o crescimento ósseo. Hoje o que acontece? Devido às alterações hormonais, as meninas às vezes têm um período de menstruação primeira vez com 10, 11 anos. Então às vezes com 15 anos ela já encerrou o ciclo de crescimento. No homem ainda é um pouco mais tardio. Como que a gente tira essa dúvida? Pede uma radiografia da mão e a gente vai avaliar a idade óssea. Se ela já finalizou o pico de crescimento, você já pode colocar um implante. Muitas vezes pode trabalhar provisórios, mas geralmente vai atuar entre 15 até 19 anos, dependendo da idade óssea. Então a radiografia carpal, né? Você vê como é que estão as cartilagens aqui da região do pulso. Isso é um trabalho, essa dúvida ela é tirada muitas vezes junto com o próprio ortopedista. O dentista muitas vezes ele faz um encaminhamento para o ortopedista e tira essa dúvida se já cessou o crescimento ósseo. Cessou o crescimento ósseo, pode estar realizando um implante no paciente. E aí, assim, essa é a idade inicial, né? E a idade limite? A idade limite está aqui na tela. Eu fiz o implante para uma paciente de 92 anos. E é interessante que ela, desde os 75, perdeu os dentes. Ela fez até uma revista sobre a história dela. Legal. E ela fala que por que ela perdeu tanto tempo dos 75 a 92, que hoje ela comia picanha. Então, na verdade, desde que o paciente tem a condição sistêmica, saúde, ele pode realizar um implante sem nenhuma complicação. O meu recorde é 92 anos. Eu vou ser bem honesto, não é mentira. Não é mentira, o meu é de 92 também. Seu Oscar é paciente meu, mora inclusive no interior aqui do estado de Goiás. Hoje ele está com 94 anos e veio, é paciente totalmente lúcido. Então, assim, isso não tem problema. Eu acho que a idade para realizar o implante é bem que como o Leandro acabou de mencionar. Desde que o paciente esteja com a condição sistêmica boa, não tem nenhum problema de saúde, não existe idade para a gente cuidar da gente, né? E até pegando esse gancho da idade, a qualidade de vida aumentou muito. Então, assim, a expectativa, tudo aumentou. Então, eu gosto de dizer mais ainda, não defendendo a odontologia, não, mas cada dia que passa se torna mais importante você mastigar melhor. Porque se você está tendo uma qualidade de vida, né? Se você está tendo uma expectativa de vida maior, mastigar bem esses alimentos é fundamental. Então o implante, ele só não dá estética, ele mais do que dá estética. Eu acho que para nós profissionais da odontologia, o que a gente mais olha é a reabilitação da
dá a função novamente do paciente, dele poder voltar a mastigar, dele poder voltar a ter o prazer, né? Um dos prazeres da vida é comer, né? Com certeza. Poder se alimentar bem, né? E o dente proporciona isso, proporciona os pacientes voltarem a comer seu churrasco, voltarem a poder sorrir, voltarem a poder não ter o receio de ter medo daquela prótese, de poder tirar, cair da boca. Então é isso que a odontologia proporciona. A gente nem entrou nesse lado das próteses protocolos, das maneiras e técnicas, opções, né? que tem várias opções, né? Já tem quantos minutos de live aí, Leandro? 1 hora. 1 hora. A gente está inteirando agora 1 hora de live, a gente vai encerrar, né? Começamos aí mais ou menos com uns 10 minutinhos de atraso, né? Agora tá aqui, nós são 9h30 da noite. A gente concorreu com a novela da novela. Então, olha, muito obrigado. Assim, pra gente é um prazer, todo mundo que participou. Eu sou muito grato, Leandro, estar aqui. Eu queria agradecer também ao Henrique, ao convite, parabenizar por essa missão de orientar as pessoas, né? Assim como tem a missão de ser professor, existe a missão, o importante é educar as pessoas para ter o melhor tratamento possível. Então, a gente parabenizar pela essa oportunidade e que você continue nesse caminho. Vamos tentar ir compartilhando conhecimento, dependendo a gente faz uma live de novo para passar, assim, a gente passou, vamos dizer, as perguntas mais comuns, mas tem várias perguntas que as pessoas têm. Vamos ver como é que vai ser a interação, vamos ver como é que a live vai ser divulgada aí. Eu quero que vocês compartilhem, se vocês escutam, compartilha. Coloque suas críticas, coloque suas sugestões, porque o nosso objetivo aqui também aprender com vocês. Aí a gente faz uma nova live aí, complementa um pouquinho, nós vamos complementar um pouquinho do que passou. Certinho? Obrigado. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, boa noite.